E aí, pessoal, tudo bem? Como é que andam os estudos? Vamos para mais uma semana, vamos para mais uma aula, sem problema nenhum. Gente, só para vocês lembrarem o que nós estamos vendo. Eu entrei na célula, a gente começou a falar sobre célula, falei sobre membrana plasmática, como é que qual era a função, como é que ela era formada, todos os transportes da membrana. E agora nós estamos falando de citoplasma, já é a nossa terceira aula, por isso que o nome da aula é Citoplasma 3, que nós estamos falando sobre esse espaço celular, suas funções e as organelas que compõem nela, tá? Falamos de algumas organelas não membranosas, como é o caso do citoesqueleto, e falamos de umas organelas membranosas, que foi uma aula muito importante, aula passada, sobre como que o citoplasma realiza as suas funções. Agora, para fechar esse citoplasma, eu vou falar do restante de algumas organelas, que podem ser membranosas ou não, tá? Veja, na aula passada, nós falamos sobre como que as organelas fazem as suas funções para que a célula desempenhe sua função, né? Fica um pleonasmo, mas é isso mesmo. Então, mostrei para vocês, por exemplo, como que nós fazíamos uma proteína. Só uma revisada bem rápida. Então, eu falei lá, precisava de uma receita, o RNA ia lá, copiava aquela receita, passava para o ribossomo, que passava para o reticulado plasmático, que catava tudo aquilo, fazia, passava para o golgiossomo e ele mandava para fora. O problema está no seguinte: da onde que o ribossomo tira? Por exemplo, no caso de uma proteína, aonde que ele vai buscar os aminoácidos? Como é o caso de um lipídio, que o retículo endoplasmático liso fazia, aonde que ele pega os ácidos graxos? Né? Então, aonde que eu vou atrás das substâncias que eu preciso? Lógico que a resposta é: isso vem da digestão celular, né? Então, vamos falar de nós. Eu como, eu me alimento, meu alimento vai cair lá no meu estômago, ele vai ser quebrado nessas moléculas, meu intestino absorve. Só que meu intestino vai absorver uma proteína, tá? Se eu comi, por exemplo, uma carne de frango, eu vou ingerir proteínas do frango. Mas não é uma proteína do frango que eu quero. Essa proteína do frango ensinou o frango a cacarejar, ensinou o frango a criar uma pena. Não é isso que eu quero. Eu quero uma proteína minha. Então, quando essa proteína passar através da membrana e entrar na célula, ela vai ser quebrada, né, nos aminoácidos, né? Lembram-se lá da aula de bioquímica? A unidade fundamental de uma proteína é um aminoácido. A hora que eu como, por exemplo, fui lá num churrasco, comi uma gordura de carne. Essa gordura que eu ingeri dentro da célula deverá ser quebrada nos ácidos graxos que compõem, tá? Comi um açúcar. Esse açúcar vai ser quebrado também, porque o açúcar é a nossa fonte de energia. Falamos lá da bioquímica, tá certo? Então eu preciso de uma organela que me quebre isso, que me façam as substâncias que eu preciso, que eu necessito. É isso que nós vamos ver agora. O problema também está assim, muitas vezes eu posso ingerir substâncias que são tóxicas e eu tenho que dar um jeito de neutralizá-las. Esse vai ser nosso assunto de hoje também. Mas isso é fácil. Acompanha comigo que vai ser fantástico. Dá uma olhada lá no nosso slide. Então, a organela que é responsável por quebrar essa substância vai ser nosso amigo lisossomo, gente. Ó, somo, corpo, liso vem de lise, que é quebra, tá? Nessa, nessa eletromicrografia que eu estou apresentando aqui para vocês, vocês podem ver, tem uma letra L bem no meio da foto e umas flechinhas. Então, essas manchas pretas são os lisossomos. Então, essa organela, ela é membranosa, dupla membranosa, diga-se de passagem, ela tem duas camadas de membrana, está presente só nas células dos eucariontes, tá? Procariontes não tem, eu já falei para vocês, né? Nós vimos na aula passada, procariontes eles são pobres em organelas membranosas, tá? E a função do lisossomo é digerir substâncias para a célula, fazer essa digestão, essa quebra, tá?
que é um processo que ocorre graças às enzimas que contém, tá? Então, vocês podem notar ali pela foto que o lisossomo é uma estrutura mais ou menos esférica, né? A membrana, como toda e qualquer membrana, será lipoproteica, né? Tá difícil. E dentro eu vou ter várias enzimas. Vocês sabem muito bem, enzimas são proteínas catalisadoras, que aceleram a aceleração. Pode ter, por exemplo, peptidase, que é enzimas que digerem aminoácidos, né? Pode ter nucleases, que digerem ácidos nucleicos, as lipases, que digerem os lipídios e assim por diante, tá? As enzimas hidrolases, que vão funcionar muito em ambiente ácido, né? Então, o lisossomo, ele tem essa função de quebrar todas as substâncias que possam entrar ali na nossa amiga célula. É também, senhores, graças ao lisossomo, que eu vou ter, por exemplo, a, a digestão da célula inteira. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Gente, os lisossomos, eles são formados pelo retículo endoplasmático se unindo com o complexo golgiense, o golgiossomo. Então, no retículo endoplasmático são feitas as enzimas e depois são colocadas ali no golgiossomo. Quando o lisossomo recém-formado, né, sai do golgiossomo, ele só tem a enzima dentro dele, as enzimas digestivas. Então, nós vamos dizer que isso são lisossomos primários. Tá? O lisossomo primário é aquele lisossomo recém-formado. Ele saiu do golgiossomo. Se esse lisossomo entrar em contato, você lembra lá quando nós falamos de membrana plasmática, que eu falei de fagocitose com vocês, que é quando a célula engloba uma substância sólida? Quando ela engloba, ela fazia um fagossomo, você lembra? Que era um vacúolo, um envoltório. Quando esse lisossomo se encontra com esse fagossomo, que eles se unem, então eu não tenho só as enzimas digestivas, também tenho aquele corpo que será digerido, eu vou ter o que a gente chama de lisossomo secundário, tá? Houve a digestão, quebrou, absorvi as substâncias que eu queria e ficou alguma coisa que vai ser eliminada, se lembra que se chamava de plasmatose? Muitos livros falam em lisossomo terciário, que é o que acontece após essa digestão. Então, é uma maneira que nós temos de classificar pelas etapas que ele vai fazer o seu funcionamento, tá certo? Uma função do lisossomo é digestão intracelular, né? Digestão dentro da célula. Pode acontecer três formas. A heterofagia, lembra-se hétero? Hétero é diferente. Então, heterofagia é quando o lisossomo executa a sua função propriamente dita, que nós acabamos de falar, é quando ele vai quebrar substâncias que entram nessa célula. Então, vou quebrar uma proteína aminoácido, vou quebrar uma gordura em ácido graxo. Então, isso vai ser a heterofagia, tá? A autofagia, auto, a si mesmo, né? Fagos, de comer, eu vou comer a mim mesmo, né? Parece uma coisa meio insana, mas é isso mesmo que vai acontecer. A célula ela vai utilizar o lisossomo para digerir organelas danificadas. Então, uma organela na minha célula tem que ser repostas, porque, enfim, uma substância tóxica chegou ali, danificou ela. O lisossomo vai lá, acaba com ela e refaz. É um processo até de regeneração propriamente dito. Então, isso vai ser uma autofagia. Acontece com um retículo plasmático, uma mitocôndria, e assim por diante, sem problema nenhum. Agora, a apoptose, senhores, é uma coisa muito sensacional. É o que a gente chama de morte programada da célula. Tá? Isso que é a apoptose. É o processo de morte celular por um mecanismo fisiológico normal. Então, você sabe muito bem que a célula tem um tempo de vida, estimado de vida. Esse tempo chega, o lisossomo ele rompe suas membranas, deixando a enzima cair no citoplasma, ele vai digerindo a célula inteira e ela acaba se digerindo e morrendo, tá? Então, é uma coisa interessante. Quando que acontece a apoptose?
Por exemplo, você sabe muito bem que filhotinho de sapo é o girino. Girino tem cauda e quando vai se transformar, vai passar pela metamorfose de sapo, ele vai perder essa cauda. A cauda ela não é cortada como a cauda de uma lagartixa. Ela simplesmente vai desaparecendo. Como? Através da apoptose, né? Eu vou digerindo a célula e a cauda vai degradando, né? Vocês sabem muito bem que também nós sofremos isso quando a gente ainda era feto, né? Na nossa mão tinha membranas que iam até a ponta do dedo. Pela apoptose, nós vamos degradando e que a sobra, quando você abre os seus dedos, você vai ver um restinho ainda da membrana entre os seus dedos. Então, isso vem a ser a apoptose, né? Nossa medula também sofre, a medula óssea sofre apoptose, enfim, células que têm que morrer e serem substituídas, né? Elas têm um tempo de vida, tá certo? A próxima organela são os centríolos. Olha que interessante essa eletromicrografia. Tá? Isso daí não é computação, a computação está do lado direito ali em amarelo. Aquilo ali é assim mesmo, é só para vocês notarem. Os centríolos, eles são pequenas estruturas cilíndricas, tá? Estão também presentes só em células eucarióticas. Então você veja, é como se fosse canudinho de refrigerante, né? Bem colado de um no outro. É bem interessante a gente olhar esse pessoalzinho ali, né? Então veja, os centríolos, eles são essas estruturas cilíndricas, é um tipo de organela citoplasmática que exerce uma função muito importante nas nossas células, né? Células animais e células vegetais inferiores com musgos e samambaias. Vegetal superior não tem centríolo, tá? Vegetal superior, a função que eles vão exercer ainda não está muito bem vista como é que eles fazem, mas não está lá, tá? Do que é feito? Os centríolos, eles têm uma estrutura simples, né? Como já falei para vocês, em formato de cilindros, mas eles são formados por 9 microtúbulos triplos ocos. Então, se você contar ali naquela eletromicrografia, vocês vão ver que tem ó lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 tríades, né? Então, são um conjunto de 9 com 3 cilindros cada um. Tá? Eles são constituídos de proteínas, eles estão localizados perto do núcleo. O local se chama centrosomo, tá? Ou centro celular. Então, aonde estão os centríolos, que é perto do núcleo, é chamado de centrosomo, tá certo? Qual vai ser a função que os centríolos vão exercer? Olha aqui comigo. A principal função do centríolo, senhores, é auxiliar na divisão celular, mitose e meiose. Portanto, não se preocupe, nós ainda vamos ver mitose e meiose, então não tem problema. Ah, isso daí não foi dado. Realmente ainda não foi dado, tá? Mas como nós estamos falando da organela em si, então vou falar da função dela na divisão celular. No seu lado esquerdo eu coloquei uma foto que foi colorida por computador, para vocês verem os centríolos. Então, vocês podem notar que faz um emaranhado de fios ali, né, de tubos. E do lado direito vocês vão ter um esquema ali da divisão, tá? A divisão, ela tem fases, a fase que está escrita ali é a anáfase, mas esses nomes não se preocupem, eu só quero que vocês vejam como que o centríolo faz, tá? Então, os centríolos, eles têm a capacidade de duplicação. Então, você está notando do lado, tanto numa foto como na outra, vamos pegar essa daqui do esquema do lado direito, vocês vão ver que os centríolos estão em cada ponta, né? Cada um dos polos daquela célula ali, né? São aquelas coisinhas rajadas, parece um solzinho ali, tá? Então, eles têm a capacidade de duplicação e durante o ciclo eles fazem essa duplicação e eles vão para os polos organizar uma coisa que a gente chama de fuso. Fuso é esse emaranhado de fios que vocês estão vendo ali do lado esquerdo, tá?
Então, após o processo da duplicação, que os cromossomos são essas minhocas pretas escuras ou aquelas do seu lado direito em azul. Quando eles estão presos, eles simplesmente desfazem esse fuso, separando esses cromossomos que migram cada um para um polo da célula, tá? Então, eles têm esta função. A outra função dos nossos amigos centríolos é formar duas estruturas que são muito interessantes, que são os cílios e os flagelos. Nós vamos ver agora, olha aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, os centríolos também vão formar duas estruturas bem importantes, que são os cílios e flagelos, né? Os cílios, eles são estruturas filamentosas curtas e numerosas. Então, a única diferença que nós vamos ter entre cílios e flagelos é o número e a sua estrutura. Os cílios, eles auxiliam na locomoção. Nós também vamos ter no corpo humano cílios que estão presentes na traqueia, que têm o objetivo de captar e remover as impurezas advindas da respiração. Isso é bem interessante, por isso que eu coloquei ali para vocês saberem. Os flagelos, eles possuem uma forma mais alongada, que se assemelha a um chicote, tá? E no corpo humano nós vamos ter uma célula flagelada bem interessante, que é o gameta masculino, o espermatozoide, tá? Que tem forma de flagelo. Melhor do que falar, é mostrar para vocês aqui uma figura, dá só uma olhada. Olha aqui essa figura, acompanha aqui. Então, de um lado, eu tenho aqui para vocês os cílios, lógico, é um protozoário, né? E do outro ali nós temos ali o espermatozoide para vocês verem o flagelo como é que é. Então, acompanhe aqui na figura que vocês vão entender bem, tá? O que que nós temos, como eu falei ali para os cílios? Eles são menores, mas em maior número, tá? E o flagelo muitas vezes é o único e bem maior, né? Logicamente, a principal função deles é locomoção, tá? Então, é fácil de você perceber isso daí. Eles estão presentes em células eucariontes e também células procariontes, dependendo do que for, tá? Mas é bem fácil. Uma das coisas que vocês têm que anotar que os cílios, eles se movimentam no movimento rítmico. Não sei se vocês já viram um filme que tem aqueles navios que eram movidos com remo e os escravos que remavam, ficava até um cara batendo bumbo lá, né? Então eles fazem aquela coordenação mais rítmica. Já o flagelo, ele faz um movimento de chicote, tá? Então, a função desse pessoalzinho, além da locomoção da célula, também pode ser de movimentar o líquido extracelular e, como eu falei já no slide anterior, limpar as vias respiratórias, se for o caso dos cílios presentes na nossa traqueia, tá? Uma das coisas que eu quero falar para vocês é que eu tenho dois tipos de cílios, tá? Eu tenho os cílios da motilidade, tá? Que vão servir para mover, tá? Eles vão mover a célula de um lado para o outro, e eu vou ter os cílios que não são móveis, tá? Eles são encontrados em quase todas as células do corpo dos mamíferos, tá? Eles não estão ali para movimentar a célula, mas sim por exemplo, limpar de qualquer sujeira, como nós temos ali no nariz e na traqueia. Quando nós temos, por exemplo, um tabagista, uma pessoa que fuma, a- as substâncias do cigarro com a temperatura destroem as estruturas dos cílios, o que faz com que essas células percam os cílios e não consigam mais movimentar essa sujeira, tirar essa sujeira, o que vai colocando placas ali na traqueia do sujeito e vai formar o famoso pigarro, né? Que o pessoal tem, tá? Uma outra parte que nós temos a presença de cílios vai ser lá nos ovidutos. Então, as células são providas de cílios, elas vão franjas, né? Elas vão levando o ovócito até a trompa para ser
fecundado, tá certo? Já os flagelos, eu vou ter também alguns tipos. Eu vou ter, por exemplo, flagelos bacterianos, que tem um filamento mais helicoidal, então eles giram que nem um parafuso, tá? Para que a bactéria consiga se movimentar. Outro flagelo, nós vamos ter o flagelo de arquibactérias, que são aquelas bactérias mais primitivas, né? Ele se parece com o bacteriano, mas ele pode se formar não como helicoidal, mas como um chicote, tá? E, e os flagelos eucarióticos, eles são um pouco mais complexos, eles chicoteiam para trás. Tá? Então, por exemplo, a célula do espermatozoide, né? A célula espermatozoide, ela usa o flagelo para impulsionar-se através do trato reprodutivo feminino, tá certo? Então, tá aí nossos amigos cílios e flagelos. Outra organela é o peroxissomo, uma organela que foi descoberta na década de 60, importante organela que nós temos aqui no nosso citoplasma, tá? Essa, essa organela, ela é delimitada por membranas, vocês estão vendo ali na foto, muito interessante. Ela apresenta uma grande quantidade de enzimas oxidativas, né, nela. Então, a característica que ela tem é ter essas enzimas oxidativas. E ela ocorre no interior das células, onde ela vai fazer a oxidação de substratos orgânicos e a formação do peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio, gente? É água oxigenada, H2O2, que posteriormente vai ser quebrada, né, numa catálise, onde ela vai fazer água normal e oxigênio. O interessante é nós sabemos que os cientistas também acham que o peroxissomo ele surge da mesma forma que as mitocôndrias e os plastos, que nós vamos ver na próxima aula, que tem uma origem endossimbiótica. O que é isso? Eles acreditam que foram bactérias que invadiram células eucariontes e que, em vez de fazer um parasitismo, acabaram fazendo uma simbiose. E hoje já não se separam mais, onde um ajuda o outro. Tá? Então, também é um processo dentro de simbiose. Vocês vão ver comigo na próxima aula que os plastos, principalmente o cloroplasto e a mitocôndria, eles têm DNA próprio, tá? O que para eles é interessante. No peroxissomo não tem esse DNA. O que os cientistas acham que o DNA do peroxissomo dessa bactéria simplesmente se fundiu ao DNA da célula, tá? E é muito, muito interessante, porque possibilitou com que a célula sobrevivesse agora numa atmosfera cheia de oxigênio, tá? E começou a neutralizar os efeitos do oxigênio, que são os efeitos oxidativos. Então é interessante a gente observar essa organela, tá? Vale também a gente falar que a função deles, né, são a das reações oxidativas. Então, eles podem ajudar na desintoxicação de moléculas na corrente sanguínea e realizar a quebra de moléculas de ácido graxo. Então, o peroxissomo ainda catalisa as reações na formação de fosfolipídios, tá? Presentes na mielina dos neurônios, tá certo? Então, muito, muito importante esse nosso amigo aqui, beleza? E por último, na nossa aula de hoje, vamos falar dos nossos amigos vacúolos, né? A gente fala em vacúolo, o pessoal já imagina célula vegetal, mas é errado, gente. Também tem célula animal, né? O que são os vacúolos? Eles, como está escrito aí, ó, são grandes vesículas originadas no retículo endoplasmático e do complexo golgiense, né? O Golgiosomo. São estruturas membranosas e por isso típicas de células eucariontes, né? Nós já conversamos sobre isso. Célula procarionte é muito pobre em organelas membranosas. Apresenta uma membrana seletiva, assim como a membrana celular, tá?
E o conteúdo no seu interior do vacúolo é diferente do conteúdo citoplasmático, por causa dessa membrana que o separa, né? Os vacúolos, senhores, eles têm diversos tamanhos conforme a idade da célula. Então, se você pegar, por exemplo, uma célula vegetal que tem um único vacúolo muito grande, você sabe que é uma célula velha. Se tiver um número mais ou menos de vacúolos que sejam de tamanho médio, é uma célula adulta. E se tiver vacúolos pequenos, mas uma grande quantidade, são células jovens, né? E eu tenho, como coloquei ali para vocês, três tipos de vacúolos. O vacúolo alimentar, que são formados após o processo de endocitose. Então, fez a fagocitose, fagocitou, a célula fagocitou ali a substância sólida, ela forma um vacúolo. Então, isso é normal também em células animais, né? Também pode ser formado esse vacúolo na pinocitose, tá? Então, depende da endocitose que está se realizando. E esse vacúolo vai se unir ao lisossomo primário. Lembra-se? Dessa união forma o lisossomo secundário. Eu vou ter os vacúolos contráteis, que são aqueles que apresentam como função bombear o excesso de água presente no interior da célula. Vocês vão aprender comigo lá no segundo ano, quando eu falar de protozoários. Tem uns protozoários que eles vivem na água doce, né? Paramécio, e para que não entre água por osmose, você lembra da osmose, gente? Que a gente falou lá em processo de transporte na membrana. Essa água vai entrar por osmose, eles são meio hipertônico, a água doce que eles estão é meio hipotônico, a água entra neles. Para que eles não estourem, eles têm um vacúolo chamado de vacúolo contrátil, que vai tirando esse excesso de água do seu corpo, né? E por último, nós vamos ter aqui o vacúolo de suco celular, que é uma organela típica de célula vegetal, tá? É o mais conhecido dos vacúolos. Ele apresenta uma membrana denominada de tonoplasto e possui no seu interior uma série de substâncias que formam o suco celular, tá? O suco celular da célula vegetal geralmente é um ácido, né? E formado por água e substâncias orgânicas e inorgânicas, que serve para dissolver açúcares, proteínas e alguns íons, tá certo? Então esse vacúolo ele está mais ali nas células vegetais. O vacúolo de suco celular, a principal função que ele tem é controle osmótico da célula vegetal, gestão de componentes celulares, armazenamento de substâncias e principalmente como ele tem ácidos dentro dele, que é controlar o pH dessa célula. Certíssimo? E agora vamos fazer uma tarefa para fixar a aula de hoje. Tarefa curta, fácil de fazer. É só você pegar na sua apostila ali na página 21, faz o exercício 1, 5 e 8 e pega ali na página 32, na hora de estudo, faz o exercício 2. Apenas isso, gente. Bem facinho, bem rápido de fazer, só para fixar o nosso assunto. Beleza? Certo, gente? E aqui nós encerramos as últimas organelas do citoplasma. Lógico, nossa próxima aula eu vou falar sobre núcleo celular. Muitos livros tratam o próprio núcleo como uma organela do citoplasma pelo fato de ele estar inserido no citoplasma. Mas como nós temos a sua importância, lá no começo da biologia celular eu separei a célula em membranas plasmáticas, citoplasma e núcleo, eu vou colocar esse conhecimento como se o núcleo fosse uma parte importante da célula, não uma organela qualquer do citoplasma, tá certo? Então agora vocês já sabem como todo o citoplasma se movimenta, quais são as organelas e como são essas funções. Funções importantes nós vimos hoje, como a divisão celular, como a degradação fazendo água oxigenada do peroxissomo, né? Os vacúolos. Então isso daí é muito importante a gente saber. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Desejo a vocês uma excelente semana. Até uma próxima aula, se tudo der certo. Fiquem bem, mantenha a disciplina, mantenha o foco. Já já a gente volta. Beijo, gente. Até a próxima aula.